Olá! Que bom poder curtir esse clima de primavera na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Coloque flores na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. E nesse final de outubro, quando comemoramos no Brasil o Dia Nacional do Livro, que tem data marcada na próxima segunda-feira, dia 29, consideramos de fundamental importância falar de leitura. Para mim, a importância da leitura é para a minha vida social, é para a minha vida profissional. Por quê? Se nós lemos, nós temos um melhor vocabulário, podemos nos expressar melhor, podemos criticar, questionar, buscar os nossos direitos, ficamos informados sobre a situação e os momentos atuais. Não ficamos alheios às situações e não podemos discutir ou debater. Então a leitura é de suma importância para as nossas vidas, para que possamos ser uns cidadãos que saibamos cobrar e buscar os nossos direitos. Literatura, no geral, até mesmo a literatura ficcional, a gente consegue, melhora o vocabulário, melhora a escrita, a interpretação. E numa prova, a interpretação é muito importante. Então, ler, entender, isso vai sempre ajudar o aluno. Na vida acadêmica, desde o ensino básico até a formação superior. A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. A leitura deve e pode acontecer em todas as fases da vida ou na fase que a gente permitir. Leitura por prazer, leitura por lazer, leitura. A leitura ela é um ato de grande importância para o desenvolvimento do ser humano. Porque seja por prazer, para se informar ou até para o estudo, a leitura ela ajuda a dinamizar o raciocínio, a interpretar, ela aprimora o vocabulário. E é importante também salientar que a leitura ela deve ser incentivada desde a infância, Mostrar para a criança que ler também é prazeroso e é importante. Mas também esse ato da leitura, o hábito, ele pode ser desenvolvido em qualquer fase da vida. A leitura ela é importante para mim desde a infância. Foi um momento de como se fossem amigos, no momento da escola, em casa, de muita interação. E foi onde eu me encontrei para ser uma bibliotecária e incentivar outros o hábito da leitura. Com ela a gente desenvolve o hábito de escrever, conhece novos lugares, mesmo que você não possa viajar a esses lugares, você consegue conhecer vários lugares, várias pessoas, vários costumes e aprender cada dia a vida cotidiana através da leitura. Então é importante tanto para a formação social, como para a sua formação acadêmica, como a formação familiar. Então a leitura ela está interagida em tudo na minha vida. E graças à leitura eu conheci essa profissão, tenho muito orgulho por ela. Para mim, a leitura foi fundamental em muitos aspectos da minha vida. Para me fazer uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que tem condição de escrever um bom texto, sem ter tido uma formação específica em língua portuguesa. Então, para a minha vivência profissional, a leitura é tudo.
especialmente porque eu tenho que ser a promotora de ideias de leitura na escola. Na minha função de pedagoga, é um desafio. Eu tenho que ajudar a promover vivências leitoras e, sem ler, como que eu iria propor esta atividade? E sobre Papo de Literatura, recebemos em Linhares com muito prazer, na noite de 10 de outubro, na nossa conversa com escritores, Renata Bonfim, no auditório da Universidade Aberta do Brasil em Linhares, com a participação extensiva aos diretores e professores da Rede Municipal de Ensino e seus familiares. E para comemorar esse encontro e prosseguir nessa viagem gostosa, é que compartilhamos mais vivências de leitura com Renata Bonfim, mulher comprometida com o seu tempo, poeta, escritora e atual presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Tem um livro muito bom que é A Literatura em Perigo, que é do Tiveshan Todorov, um escritor e crítico búlgaro, que ele fala especificamente sobre isso. O que pode a literatura? Por que literatura? Né? E ele vai citando vários casos e experiências de como a literatura mudou a vida das pessoas e fez um diferencial. Pessoas que foram presas na época do nazismo, pessoas que sofreram grandes perseguições, encontravam na leitura e em alguns personagens, né, a força para seguirem adiante. Viaje no mundo das palavras. Ler é essencial. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesta edição comemorativa do Dia Nacional do Livro, e é muito bom continuar na sua companhia. E falando de livro, fico à vontade para sugerir para vocês A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batatas. O nome do livro é estranho, mas não importa. A história contada fala de desencontros e de perdas no ambiente da Segunda Guerra Mundial. Mas é essencial o carinho e o afeto e o amor pelas histórias contadas nos livros e, para variar, o livro termina numa bela história de amor. Nossa coluna Dica de Livros desta edição. Olha, pessoal, eu li e reli essa agradável história contada no livro A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. O título é meio estranho. A história inicia por uma troca de cartas entre uma jovem escritora e um admirador secreto que atrai essa moça para descobrir o porquê dessa preferência pelo seu trabalho literário. Na busca por conhecer esse admirador, ela descobre a sociedade secreta que celebra a palavra escrita em todas as suas formas e traduz uma declaração de amor aos livros. São pessoas que, apesar da dureza e da raivosidade dos tempos da guerra, buscam proteção psicológica e emocional nas trilhas da literatura. Essa história, ambientada no ano de 1946, durante a Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, e termina numa belíssima e emocionante história de amor. Avança a página, volta a página nas trilhas da literatura e vamos que vamos. Permita que o livro faça parte da sua vida. E da paixão pelos livros, vamos ouvir opiniões na nossa vida real. Nossa coluna, participação de telespectadores. Vamos que vamos! Quem não lê, vive sempre à deriva, imaginando que a vida seja um oceano. Quem não lê fica sempre boiando, fica sempre na deriva e não consegue descobrir que abaixo daquela superfície existe um mundo. Assim como no oceano existe um mundo rico em ecossistemas, em biodiversidade, acho que o livro é isso, ele te proporciona um mergulho na vida. Olha, a leitura para mim é uma oportunidade de viajar por conhecimentos, por mundos diferentes que não estão tão próximos da gente. Eu diria também que a leitura ela nos alimenta a alma, alimenta o nosso vocabulário, alimenta o nosso conhecimento de mundo. Então eu diria que a leitura é essencial, como outras coisas essenciais na nossa vida. Se eu pudesse colocar a leitura, ou o acesso à informação, porque eu diria que a leitura ele é uma possibilidade, como eu disse antes, de conhecer o mundo, conhecer outras ideias, conhecer o pensamento de outras pessoas em relação ao assunto.
e também nos dá a possibilidade de valorizarmos o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de transmitir também informação. Porque eu acredito que o conhecimento só se realize com a captura de informação. Então, eu acho que a leitura e tudo que advém desse mundo da escrita e da leitura é muito bom para a nossa formação e para o nosso desenvolvimento e crescimento intelectual, principalmente. Quanto ao curso Vivências de Leitura, projeto desenvolvido em Linhares pela Secretaria Municipal de Educação, com a coordenação da respeitável professora Alcenira Nogueira, compartilhamos experiências de leitura com a poeta e escritora Renata Bonfim, que também é nossa entrevistada desta edição na nossa Conversa com Escritores. Nessa proveitosa parceria do nosso projeto Prazer da Leitura, com o curso Vivências de Leitura, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Linhares e coordenado pela professora Alcenira Nogueira, voltado para qualificar professores e professoras da Rede Municipal de Ensino para desenvolverem ações de incentivo à leitura nas escolas da rede. Na noite de 10 de outubro, recebemos com muita satisfação a poeta e escritora Renata Bonfim. Ela é ambientalista e arteterapeuta com larga experiência em saúde mental e oficinas terapêuticas. Mestre e doutora em literatura comparada, com pesquisas no campo da literatura ibero-americana. Como professora, Renata ministrou literatura de autoria feminina em língua portuguesa, estudos literários e literatura do Espírito Santo na Universidade Federal do Estado. É presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Renata é uma mulher além do seu tempo. Ela é nossa entrevistada desta edição. Foi muito bem recebida pelo grupo de professores e professoras que colocaram calor humano no auditório da Universidade Aberta do Brasil, aqui no bairro Novo Horizonte, em Linhares, na noite do dia 10. Houve noite de autógrafos e tudo, um encontro da melhor qualidade. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesta edição comemorativa do Dia Nacional do Livro, e é muito bom continuar na sua companhia. Vamos juntos para a entrevista com Renata Bonfim. A palavra é uma necessidade na minha vida, sempre foi, porque eu sempre escrevi, desde jovem. A publicação veio bem mais tarde. E li também, né? Eu acho que a leitora voraz produziu a escritora. Então eu fiz o meu mestrado na UFES em literatura. Eu estudei a poesia de Flor Bela Espanca, pelo viés, né, do feminismo e da literatura de autoria feminina. E posteriormente Flor Bela Espanca, até para o nosso público conhecer, uma poeta portuguesa. E uma poetisa portuguesa. O Fagner gravou a poesia dela, né, transformou numa música muito conhecida. A Flor Bela Espanca, ela nasceu no Alentejo português em 1894 e faleceu em 1930, mas deixou uma obra poética extraordinária. Que já foi traduzida para vários idiomas, e eu fui trabalhar os arquétipos femininos presentes nessa poesia, não é? Porque uma mulher escrevendo sobre o amor de uma maneira sensual, numa época ainda de muito preconceito, um Portugal salazarista, muito religioso, ela sofreu vários tipos de perseguição, o silenciamento da crítica, né? Então, Flor Bela só foi estudada mesmo seriamente na década de 40, né? E ela morreu na década de 30, então foi uma década depois da sua morte. Então, esses temas voltados ao feminino, eles sempre foram tomando assim a minha vida, o meu interesse, e fiz o meu doutorado em literatura ibero-americana na Universidade Federal do Espírito Santo, em parceria com a Universidade de Évora, em Portugal. E hoje eu tenho a alegria de transitar por esse campo, né, que é o campo da literatura de autoria feminina, e a honra de fazer parte, né, dessa instituição, que é a Academia Feminina Espírito Santense de Letras, que completou agora 69 anos. A nossa academia nasceu como
movimento de resistência, porque nessa época não era permitida a entrada de mulheres na Academia Espírito Santense de Letras. Para vocês terem uma ideia, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras foi a Raquel de Queiroz na década de 70. Já em 1970. Pois é. Então, nos anos de 1970. Nos anos de 1970. Então a gente percebe assim que o campo literário ele foi predominantemente masculino durante muito tempo. E as mulheres só se inseriram nesse campo realmente na garra. E nós temos mulheres muito valorosas no nosso estado, escritoras extraordinárias. Então, estudar esse campo é realmente, além de um trabalho, um prazer. E você tem a honra de substituir agora na presidência da Academia Feminina a nossa belíssima Esther Abreu, né, Renata? Isso. Que é um motivo de honra para todos nós, né? Isso. Compartilhar um pouco da vida dela, né? A professora Esther é uma querida, hoje ela é a minha vice-presidente. Né? Quando ela foi presidente, eu também fiz parte. Foi sua orientadora no doutorado? Foi minha orientadora no doutorado, ela é uma hispanista reconhecida mundialmente, né? Então, assim, nós já nos relacionamos e temos amizade há muitos anos, e essa parceria, ela só tem feito engrandecer a nossa academia. E uma das nossas bases é a sororidade. Né? A gente trabalha com essa ideia de sororidade, que quer dizer mulheres que se apoiam. Então, essa coisa de cargo, de você é presidente, você é vice-presidente, isso para nós é secundário. Nós ocupamos esses cargos para nós termos uma orientação do que fazer. Tem uma organização hierárquica que precisa mas ser ali cumprida. Todas somos responsáveis pela nossa academia e todas somos importantes. Todas brilhamos. Tanto que o nosso lema, né, é onde todas brilham. Renata, até como referência para o nosso telespectador, como é que começou a sua experiência de leitura, Renata? Olha, minha experiência de leitura, ela começou muito cedo, na escola. Eu não tive muito acesso a livros na minha casa, né? Venho de uma família pobre e disfuncional, mas eu acho que eu nasci com isso também, porque o livro sempre foi uma sedução para mim. Então, na escola, o meu cantinho era o da biblioteca. Eu sei. E a biblioteca, para mim, era o mundo. Eu não sei explicar para você o encantamento daquela jovenzinha ao entrar numa biblioteca. E eu jurei para mim que um dia eu ia ter uma biblioteca na minha casa. Eu né? sei. E hoje o livro na minha vida é igual coelho. Ele cria. Eu ganho muito livro. Eu sei. Então, não tenho mais onde colocar livro, que eu moro num apartamento, né? Então eu passei a compartilhar os meus livros. Então, hoje eu me vejo como uma mediadora de leitura. Eu ganho, eu compartilho, eu renovo essa biblioteca. E muito cedo nasceu esse amor pela literatura e especialmente o amor pela poesia. Foi Florbela Espanca, né, a poeta que despertou mais em mim esse desejo de conhecer a poesia. Eu li um poema de Florbela Espanca quando eu era muito jovem e aquilo me marcou profundamente. Posteriormente, eu busquei essa poetisa para estudá-la, né? E tive a alegria de entrar realmente de cabeça nos estudos da literatura feminina portuguesa. E hoje eu tive a honra, né, de ser convidada para escrever um texto crítico para a última obra publicada de Florbela Espanca em Portugal. Ok. Renata, como é que foi a transição da Renata leitora para a Renata escritora? Como é que isso aconteceu assim? Foi acontecendo aos poucos? Você se baseou em outras escritoras que você leu? Você teve como referência, assim, escritoras que você admirava como pessoa por causa dessa trajetória feminina e tal? Como é que foi essa transição? Olha, essa transição ela foi natural, paulatina, não é algo que acontece assim. Eu fui vivenciando, não é? A literatura ela está muito vinculada à vida. Então, quando eu pego um livro, eu não estou pegando um objeto, embora o livro seja um objeto estético, né? Ele tem um formato, ele tem uma capa, ele tem toda uma arte, mas eu estou dialogando com alguém. Então, assim, essas escritoras, elas começaram a me empoderar muito, o conhecimento da obra das feministas, né? A obra de Florbela Espanca, a obra de Judite Teixeira,
A obra das escritoras capixabas, por exemplo, a Aidene Colucci, uma escritora capixaba que foi uma das primeiras comunistas aqui do nosso estado, sofreu perseguições terríveis, né, foi perseguida pelo governo Vargas, e a gente pouco sabe dela, a contribuição dessas mulheres. Carmélia Maria de Souza. Carmélia deveria ser, assim, conhecida por todo estudante capixaba, uma mulher capixaba, negra, pobre, que conseguiu galgar altíssimo grau, né, de lirismo na sua obra, conseguiu uma colocação como jornalista, né, conseguiu o que poucos conseguiram na época. Ela tinha um diálogo tão próximo como cronista, que era de vários jornais, com seu leitor. Então a gente vai observando essa riqueza cultural das escritoras, né, capixabas e brasileiras também. Então eu acho que essa transição foi vindo por aí, essas mulheres foram vindo somando na minha vida e eu me construí a partir desses discursos. Eu queria que você falasse rapidamente do seu livro Colóquios das Árvores e aí depois para a gente falar desse outro livro seu, do Arcano 19. Tá, Renata? Então, rapidinho, tá. Mostra para o nosso público aí. Aqui. Esse aqui é o meu Colóquio das Árvores. Eu costumo dizer que as árvores viram livros, né? Aqui é o contrário. Esse livro virou árvore. Toda a venda desse livro nós utilizamos para a criação da nossa RPPN, que é a nossa reserva particular do patrimônio natural, Reluz, lá em Marechal Floriano. E além desse engajamento na literatura, né, eu já tenho uma vida dedicada também à militância no campo do meio ambiente. Arcano 19, que diga-se de passagem, tem uma foto belíssima na capa, né? A gente vai mostrar para o telespectador a capa aí durante a entrevista. Por gentileza, okay. Renata. Bem, o Arcano 19 foi minha segunda publicação. Esse é um poemário místico, não é? Ele tem um tom diferente. O arcano, ele quer dizer, a palavra arcano, ela quer dizer mistério. E ela diz respeito às cartas do tarô. O Arcano 19 é a carta do Sol. O Sol tem uma representação de luz, de conhecimento, mas na realidade a gente vai observar que o Arcano 19, ele propõe trabalhar os mistérios do feminino. Olá, pessoal! Estou muito empolgado para convidar vocês, nesse momento tão especial, para a sessão solene que realizaremos na Câmara Municipal de Linhares, nesta segunda-feira, 29 de outubro, quando comemoramos o Dia Nacional do Livro, que coincide com o 3º aniversário do nosso projeto O Prazer da Leitura. Além de um papo sobre a importância da leitura no Legislativo Municipal, vamos homenagear instituições, projetos e pessoas que participaram da nossa trajetória. A sessão na Câmara será coordenada pelo vereador Tobias Comete. E, claro, o nosso programa Sim para a Literatura estará junto, com a equipe da TV Sim. E vamos que vamos, com a palavra, Cláudio Henrique. O projeto O Prazer da Leitura e o programa Sim para a Literatura da Rede Sim serão homenageados junto a outros convidados em sessão solene na Câmara Municipal de Linhares, segunda, dia 29 de outubro, às 4 da tarde. Compareça e dê sua contribuição para a literatura e a cultura da nossa cidade. Apoio Rede Sim. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.